do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha Mãe, fecha a vontade divina em minha alma, para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Livro do Céu, volume 4, capítulo 63. 5 de abril de 1901. Compadecendo-se da mãe, compadece-se de Jesus. No Calvário, na crucificação, vê em Jesus todas as gerações. Continuando o estado de privação, esta manhã parece que eu vi por um pouco junto com a rainha mãe. E como adorava Jesus tinha a coroa de espinhos, atirei e o compadeci tudo. E enquanto isso fazia, me disse: compadece ao mesmo tempo a minha mãe, porque sendo eu sofrer a razão de suas dores, compadecendo-a a ela, venhas compadecer-me a mim mesmo. Depois disso, eu parecia me encontrar no Monte Calvário, no momento e enquanto sofria a crucificação, via, não sei como, em Jesus, todas as gerações passadas, presentes e futuras. E como Jesus, tendo-nos a todos nele, sentia todas as ofensas que cada um de nós lhe fazia e sofria por todos em geral e por cada indivíduo em particular, de modo que descobria também as minhas culpas e as penas que por mim sofria especialmente. Então, assim, quando tem compaixão de Jesus, tá tendo compaixão de Nossa Senhora também, porque as dores de Nossa Senhora é as dores de Jesus, então as dores que estão em Jesus, tá as mesmas dores em Nossa Senhora, né? Então, e as dores que estão em Nossa Senhora é as mesmas que estão em Jesus, né? Então, quando se compadece, quando a gente tem compaixão de Jesus, do sofrimento de Jesus, é os mesmos sofrimentos de Nossa Senhora. E aí ela viu Jesus no Calvário, no momento ali da crucificação, que todas as gerações estavam em Jesus, né, passadas, presentes e futuras. E como Jesus, tendo todos nele, sentia todas as ofensas que cada um de nós lhe fazia, e sofria por todos em geral e por cada um em particular, né? Então é uma dor sofrida por todos e por cada um, né? Então aí descobria também as minhas culpas e as penas que por mim sofri especialmente. Então ela viu de modo particular também as penas que ela causou em Jesus, né? Então assim, como se eu visse as penas que Jesus sofreu por mim, individualmente, né? Então na parte individual. Como também via o remédio que a cada um de nós, sem punir ninguém, ele nos fornecia para os nossos males e para a nossa salvação eterna. Então, olha que lindo, né? Então, Jesus, de modo geral, mas para cada um, ele deixou um remédio, né? Então, de forma particular, ele deixou um remédio para cada um, sem punir, né? Então, não é Jesus que está nos punindo, né? Jesus, ele está nos trazendo remédio, né? Então, não é punição, né? Não é uma condenação. É por isso que a gente fala que a gente que se condena, né? Porque a gente que não quer tomar o remédio, né? Então, quando a pessoa se condena, é porque a alma se condena, é porque ela não quer tomar o remédio
para curar, né, as feridas da alma. Porque, na verdade, essas feridas de Jesus é as feridas da nossa alma, né? Cada um prejudica a própria alma, né? Então, prejudica a todos, porque estamos todos ligados, vivemos numa comunidade, né? Então, se a gente prejudica a todos, né? De uma forma geral, cada desordem de cada um prejudica a si próprio também, mas também a volta. Também não prejudica só a gente, né? Então, às vezes as pessoas têm costume de falar assim, ele prejudicou só ele mesmo, quando a pessoa tem um vício. Mentira, nunca prejudica só ele mesmo, né? Se ele está dentro de uma família, ele prejudica um pai, uma mãe, se ele é o pai, né, o chefe ou a mãe, né, não sei, qualquer vício. Então ele prejudica os filhos, a esposa, nunca é só ele mesmo, né? Então o pecado de um nunca prejudica só ele, né? Prejudica quem está à volta, vai prejudica, né? Então, porque eu estou pensando aqui nisso que tá escrito aqui. Então ele sofre no geral, né? Jesus sofrendo ele no geral, a causa, né, do pecado de cada um. Então dá entra também assim de cada um, o pecado de cada um também prejudica o geral, vamos pensar assim, né? Isso que eu estava pensando aqui. Então, aí o que Jesus faz? Ele deixa o remédio para cada um. Então ele não está punindo. Então o que quer dizer? Ele não condena. Ele não condena as almas pelo pecado, né? Então Jesus ele não condena a alma pelo pecado, né? Ele sofre aquilo que a alma se prejudicou, vamos dizer assim. Jesus sofreu e deixou o remédio. O problema é a alma rejeitar o remédio, né? Então quando ela se pune, né, que ela prefere o inferno, é porque ela não quer tomar esse remédio, né? Ela não quer tomar. Então, aqui. Mas quem pode dizer tudo o que via em Jesus bendito, desde o primeiro até o último homem? Agora, estando fora de mim mesma, vi as coisas claras e distintas, mas encontrando-me em mim mesma, as vejo todas confusas. Estando fora, né, quando ela está espiritual, né, de uma forma mais espiritual, ela vê as coisas claras, né, mas encontrando em mim mesma, as vejo todas confusas. Assim que, para evitar disparates, termino. Interessante. 464, 7 de abril de 1901. Vê a ressurreição de Jesus, fala da obediência. Então, agora ela vê a ressurreição, né? Ali, primeiro ela viu que é a crucificação. Em Jesus crucificado. Então, está o sofrimento e o pecado de todas as almas. De modo, no geral, e também de modo particular de cada uma. E também nos sofrimentos de Jesus, ele não, mesmo ele tendo sofrido, né, isso tudo, ele não está punindo, então ele não condena, ele traz o remédio, né? Então assim, ele traz o remédio para cada alma, né? E a gente precisa o que? Tomar o remédio, né? Porque essas chagas, essas feridas que Jesus recebeu, na verdade, as feridas da nossa alma, com o pecado, né? Faz na nossa alma, né? Então, o que Jesus recebe as feridas, mas ao mesmo tempo ele recebe as feridas para trazer o remédio para cada ferida, né? Então, por isso que a gente fala, né? Jesus, a gente usa essa conotação, né? Jesus é o médico dos médicos, vamos dizer assim, mas vamos pensar que é o médico da alma, né? Então, Jesus ele é aquele que cura as almas. Ele recebe a ferida ali, mas ele sabe o que precisa para ser curada aquela ferida que ele recebeu. Então, Jesus, toda a sua vida é isso que ele fez, né? Ele recebe tudo para restaurar tudo, né? Então, ele recebe a ferida de um pecado, vamos dizer assim. Então,
Vamos supor que a minha alma comete o pecado do adultério, né? Então a minha alma fica ferida, abre uma chaga espiritual em mim por causa desse pecado. E aí Jesus, ele vem e recebe essa chaga. Não é Jesus que faz o pecado, mas ele recebe a ferida, né? A ferida da alma. O que esse pecado causou na alma, né? Então vamos pensar, é uma chaga, né? Então é uma ferida aberta que abre na alma. E Jesus recebe essa ferida. Ele não comete o pecado, mas ele recebe a ferida, a causa do pecado nele. Só que como ele é Deus, divino ao mesmo tempo, ele também tem o remédio, né? Ele tem ali o antibiótico para que essa ferida se cure. Entendeu? Então, que eu entendo, né? Então, eu tenho esse pecado. Jesus recebeu a ferida e a minha alma tem a ferida. Ele recebe a minha ferida e minha alma tem a ferida. E ele traz o remédio. Então, ele é um médico, né, que sabe como curar a ferida, né? E ele tem um remédio, ele sabe, né, qual antibiótico, o que vai desinfetar essa ferida, tudo que precisa ser feito para que ela cicatrize e seja curada. Então, ele não vem condenar, né? Então, porque você tem uma ferida aí, não. Na sua alma, ele não vai te descartar, né? Então, ele não te pune. Mas você precisa tomar o remédio, né? Então, é isso. Então, você precisa tomar o remédio para curar esse pecado, né? E quem tem o remédio é somente ele, né? Então, só ele tem o remédio. Então, agora ela viu ele na crucificação, agora ela vê ele na ressurreição. E fala da obediência. Meu adorável Jesus, continua me privando de sua presença. Sinto uma amargura e como trespassado o coração por uma faca, me dá tal dor de me fazer chorar e gritar como um menino. Parece-me verdadeiramente ter me tornado como uma criança que por pouco que se afaste, a mãe chora e grita tanto, que transtorna toda a casa, e não há nenhum remédio para fazê-la parar de chorar, enquanto não se vê de novo nos braços da mãe. Então ela está falando que é um bebezinho ali, né? Que quando a mãe se afasta um pouco, a criança chora, né? E ela só se acalma com a mãe presente novamente, né? Então, bebezinho, dependente da mãe. Então, ela se torna esse bebezinho dependente da mãe. Então, quando a criança nasce, ela só quer a mãe, né? Ninguém sacia um bebezinho, né? Um bebezinho recém-nascido, misericórdia, para poder tirar um pouquinho da mãe, né? É um sacrifício, né? Um nenenzinho que fica quieto, longe da mãe, né? Às vezes é só por um pouquinho de instante. Então, ela tá falando que ela é esse bebezinho, né? É como se Jesus ali fosse a mãe, né? Então, quando ele sai de perto um pouco, pronto, ela já entra em prantos, né? É assim que eu sou, verdadeira menina na virtude, que se me fosse possível, transtornaria céus e terra para encontrar meu sumo e único bem. Eu só me acalmo quando me encontro em posse de Jesus. É interessante, né, essa explicação dela aqui, né? Dá pra gente entender bem, né? Que é um bebezinho ali, dependente da mãe, e um bebezinho que tá aos cuidados da mãe, só fica tranquilo nos braços da mãe, né? É assim que ela se sente, né? Quando Jesus sai, né? Perto dela. Pobre criança que sou, sinto ainda que as fraldas da infância me cobrem. Não sei caminhar por mim mesma. Sou muito fraca. Não tenho a capacidade dos adultos que se deixam guiar pela razão. E esta é a soma necessidade que tem de estar com Jesus. Então, ela não consegue decidir nada e fazer nada por ela mesma, né? É uma dependência total de Jesus, né? Ela se sente como uma criança.
com razão ou sem razão. Mas é interessante, né, que na divina vontade Jesus ele quer essa dependência, né? Vamos ver que fala aqui, se Jesus fala alguma coisa sobre isso. O que quero saber é que quero Jesus. Espero que o Senhor queira perdoar a esta pobre menina que às vezes comete desatinos. Então, encontrando-me neste estado por pouco tempo, vi meu adorável Jesus no momento da ressurreição. Então, Jesus ressuscitado, com um rosto tão resplandecente que não se pode comparar a nenhum outro esplendor. Então, Jesus ressuscitado é o Jesus glorioso, o Jesus que venceu, né? Venceu tudo. Venceu a morte, né? E traz uma vida mais gloriosa, mais resplandecente, né? E parecia-me que a humanidade santíssima de nosso Senhor, ainda que fosse carne viva, mas estava resplandecente e transparente, de modo que se via com clareza a divindade unida à humanidade. Agora, enquanto via tão glorioso, uma luz que vinha dele parecia que me dissesse: tanta glória veio à minha humanidade por meio da perfeita obediência, que destruindo de toda a natureza antiga, me deu a nova natureza gloriosa e imortal. Então, tanta glória veio à minha humanidade. Então, qual que é a glória, né? Por que é tanta glória à humanidade? Porque ali é Jesus glorioso, né? Tanta luz, né? É uma humanidade divinizada, né? Que estava viva e muita luz, estava resplandecente de glória. Mas aonde que veio tanta glória? A humanidade dele, porque ela tá vendo que é carne, né? Que é uma pessoa humana. O Jesus glorioso é uma pessoa humana, mas que se vê em tudo divino, né? Que a luz que brilha, da onde brilha essa luz, é no divino, né? É o divino que está brilhando ali, né? Então se vê ali uma fusão perfeita entre homem e Deus, né? Então ele está falando que a glória dele, né? Toda essa foi por meio da perfeita obediência. Então que ele obedeceu em tudo à vontade do Pai. Ele viveu em tudo à vontade do Pai, em perfeita obediência ali. Que destruindo de todo a natureza antiga, me deu a nova natureza gloriosa e imortal. Assim a alma, por meio da obediência, pode formar em si a perfeita ressurreição. As virtudes, ressurreição às virtudes. Como, por exemplo, se a alma está afligida, a obediência fará ressurgir a alegria. Então, se a alma está triste, né? Então, só pela obediência, que ela faz a perfeita obediência, ela volta a alegria, né? Então, ela ressuscita nela a alegria. Então, a obediência, ela tem a virtude de ressuscitar, né? A alma, né? Ressuscitar o que é divino. Porque quem aflito, aflição não é coisa divina, é coisa humana. Né? Porque Deus em si, ele não, na natureza divina, não existe, né? Medo, inconstância, tristeza, né? Então aqui é uma alma que está triste, mas pela obediência perfeita a Deus, ela ressuscita nela, né? A alegria, né? Então ela recebe o divino, né? Na humanidade dela, né? Se está agitada, a obediência fará ressurgir a paz. Então aqui, né? A agitação, vamos pensar, como é que eu falo? Então, como se fosse assim, uma ansiedade, né? Então, a obediência fará ressurgir a paz, se tentada, né? Então, a alma é tentada. Então, tudo isso aqui são coisas humanas, né? São coisas da humanidade, né? E aí, por causa da obediência, o divino entra nela.
É por causa dessa a perfeita obediência, né? Então, qual que é a perfeita obediência? Obediência a Deus, né? Quem é perfeito é Deus, então a obediência aqui, quando é obediente a Deus, né? É obediente à vontade divina, né? Obediente a Deus, né? Então, ela tá ali. Então, pela obediência de Deus, ela retorna a paz. Se tem tentação, aí a obediência lhe fornecerá a cadeia mais forte para atar o inimigo e fará ressurgir vitoriosa das insídias diabólicas. Então, pela obediência, ela tem a força ali, né? Se assediada por paixões e vícios, a obediência, matando-os, o fará ressurgir as virtudes. Isto a alma, e a seu tempo formará também a ressurreição do corpo. Isto a alma. E a seu tempo formará também a ressurreição do seu corpo. Depois disto, a luz se retirou, Jesus desapareceu, e eu fiquei com tal dor, vendo-me novo privada dele, e me sentia como se tivesse uma febre ardente, que me faz agitar e dar delírio. Ai, Senhor, me dê a força para te aguentar nessas demoras, porque me sinto desfalecer. Então, vamos pensar aqui que Jesus está falando. Então, a humanidade de Jesus foi obediente em tudo, né? Por isso que ele é tão glorioso, porque ele tem a perfeita obediência. Então, ele fazendo a perfeita obediência, que no de cima ele falou que deixou os remédios. Então, pela obediência da natureza humana de Jesus, perfeita natureza divina, então a alma, ela tem que tomar um remédio, não tem? Então, só pela obediência já é um remédio, né? Porque aqui, pela obediência, se eu tô agitada, eu recebo a paz. Só por obedecer, entendeu? Eu sei que na divina vontade não é, porque aqui ele fala perfeita obediência, né? Na divina vontade a gente obedece, a nossa obediência também é a mesma de Jesus. Tem que, é a perfeita obediência. Por que perfeita? É por amor, né? Não é obedecer por obedecer, né? Nós ama o plano divino de Deus, porque conhecendo o plano divino, a gente não obedece com sacrifício de obediência penosa, né? A gente obedece porque a gente entende o plano divino de Deus e sabe a perfeição do plano de Deus. E a gente está de pleno acordo com isso. A gente quer obedecer, é um querer obedecer, né? Um amor por obedecer, né? Então, Jesus, ele conhecendo o bem, né? Que ele eu estou pensando assim no trecho que estava lendo, né? Então, o bem, ele estava ensinando o sofrer, né? Então, Jesus, o bem que ele fazia, a obediência divina, ele não olhava se o corpo dele estava sendo chagado, quem estava o humilhando, né? O que estavam fazendo para ele. Então, ele via o bem em obedecer, ele só via o bem que era em estar obediente a tudo, à vontade divina, porque era um bem adquirido divinamente para o homem, né? Então, aqui, ele na perfeita obediência é a obediência por amor, né? O amor ao bem, né? Então, aqui, pensando aqui, né? Então, cada obediência perfeita de Jesus, ele trazia um remédio para o homem, né? E aí, ele tá falando assim que a gente só por obedecer, né? Só por tomar obediência sobre nós, é como se a gente estivesse tomando remédio, né? Porque no trecho de cima ele fala que não puniu o homem, deixou para cada um remédio, né? Para cada alma, para cada chaga, para cada pecado, né? Então eu tenho aqui a minha natureza humana com as suas debilidades, né? De uma natureza decaída. Aqui tem tendência à agitação, à ansiedade, por exemplo. Aí eu começo a ver a vontade divina. Então, por eu obedecer à vontade divina, entendeu? Eu tô tomando o remédio que Jesus me deixou.
Então, a obediência, né? Então, essa obediência, né? O que eu entendo. Então, eu penso assim, né? Então, por obedecer à vontade divina, né? Só por obedecer, a gente vai purificando a alma, né? Vai trazendo essa glória para a alma, né? E quanto mais a gente conhece, mais a gente vai amando, né? A diferença que eu penso na vontade divina é essa, né? Que a gente vai conhecendo a vontade divina e vai tendo um amor pela obediência, né? Por isso que é uma perfeita obediência. Perfeita porque é amada, né? Então, o que é perfeito é o amor por ela, né? Não sei, pensando dessa forma aqui nesse trecho. Então, é isso que eu entendi desses trechos, amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Compadecendo-se da mãe, compadece-se de Jesus. No Calvário, na crucificação, vê em Jesus todas as gerações. Continuo no estado de privação, esta manhã, parece que eu vi por um pouco junto com a rainha mãe. E como o adorável Jesus tinha coroa de espinhos, atirei e o compadeci tudo. Enquanto isso fazia-me, disse: compadece ao mesmo tempo a minha mãe, porque sendo eu sofrer a razão de suas dores, compadecendo a ela, vens a compadecer-me a mim mesmo. Então, que incrível, né? Tanto faz, tanto fez, né? Tanto faz, tanto fez, né? É besteira, né? Quando eles falam assim que ai, vai amar muito Nossa Senhora, vai ofender Jesus, porque Cristo é o centro, né? Então, se homenagear muito Nossa Senhora, vai estar desprezando Jesus. Se falar que ela é corredentora, está desprezando Jesus. Se falar, se fazer uma homenagem muito forte para ela, está desprezando Jesus. Sem que a vida dela era de Jesus, né? Então você não está vendo ela quando você vê ela, quando você homenageia ela. Porque você está homenageando quem viveu nela. E quem viveu nela foi Deus, né? Então você, ao contrário, né? Você vai estar consolando o próprio Jesus, porque é o único motivo das dores dela. Ela não tinha dores pessoais dela. Ela não viveu para si com uma existência própria, com a vida própria, né? E você está ali homenageando a vida dela própria, pessoal, com Deus, mas ela em si separada, como uma serva, né? Alguém que viveu para Deus, não. Deus viveu nela. Então, quando você passeia pela vida dela, você está homenageando Deus, né? Então, quando você contempla os sofrimentos também dela, você está contemplando os próprios sofrimentos de Jesus, porque ela sofreu na alma tudo que Jesus sofreu na carne. Ela também sofreu o peso da cruz, da crucificação, de cada dor, e ela sabia o verdadeiro motivo de tudo, né? Então, ela é rainha também das dores. Nela, Jesus não é a dor em pessoa, ele não falou isso no trecho? Pois é, então, assim, ela é a mãe das dores, né? Então, a mãe de Jesus, né? Então, ela ficou cheia dessas dores, né? E nela está todos nós também, as nossas dores, né? Então, você está ali, ela foi depositária, né? A arca de toda essa vida divina, né? E dessa vida confiada que Jesus viveu por cada um de nós nela. Então, ela é mãe de todos nós. Então, assim, ela é um receptáculo de tudo isso, né? Foi colocado tudo nela, né? Então, você está passeando pela própria ação de Deus, né? Você está contemplando o próprio Jesus. Não tem diferença, os corações deles estão unidos, né? É um só coração, né? Então, é muito bonito isso. Compadecendo a ela, vens a compadecer-me a mim mesmo. Depois disso, eu pareci me encontrar no Monte Calvário. No momento, né, enquanto sofria a crucificação, via, não sei como, em Jesus todas as gerações passadas, presente e futura, tá vendo? E como Jesus, tendo-nos a todos nele, sentia todas as ofensas que cada um de nós lhe fazia. Nossa, meu Deus! E sofria por todos em geral e por cada um indivíduo em particular. Que coisa forte que ela viveu, né?
de modo que descobria também as minhas culpas e as penas que por mim sofri especialmente. Meu Deus, onde eu tive uma experiência, uma, e já quase caí para trás, né? Porque eu estava contemplando um trecho. E nesse trecho, Jesus falou que na cruz, eu fiquei muito emocionada, né? Porque ele falou assim que recebeu nele. Aí eu fico só de lembrar, foi muito forte a experiência, né? Todas as mortes de todos nós, que todos os nossos pecados davam morte para ele. Então ele morreu por todos, né? Ele morreu a nossa morte. Como um condenado, se fosse assim, um condenado. Que nós não morremos como condenados, só se quiser, né? E deu-nos vida novamente. Vou dar ela aqui. Perdão aqui que eu tive que parar, né? Aí, eu tava falando que tava dando vida a cada um de nós, no lugar dessa morte que a gente tava dando para ele, né? E eu fiquei vendo mais assim, essa parte falando, Jesus, como isso é maravilhoso, né? Contemplando o amor dele, porque eu fiquei imaginando, eu não consigo imaginar todas as pessoas. Na minha mente eu consigo pensar mais nos conhecidos, né? Vendo o rosto das pessoas conhecidas minha e pensando, meu Deus, essa pessoa deu a morte para Deus com o pecado dela, mas Jesus deu a vida. E fiquei pensando assim, né? E aí ele foi e me mostrou a morte, né? Que ele sentiu, me trazendo na minha mente muito pecado. Algumas situações só, né? De pecados terríveis. E não conseguia parar de pensar nisso. Meus pensamentos terríveis, principalmente pedofilia, né? Que era o pecado que mais ficava na minha cabeça. E assim, vendo cenas, né? E cenas na minha mente de pecados assim. E eu comecei a ficar muito mal, né? E foi muito difícil. E eu falei, meu Deus, só sou mesmo para amar assim as pessoas. Como você consegue ver tudo isso? O senhor fala que não presta atenção nisso, só nos frutos, no bem, na vida. Você estava concentrado em dar a vida. Naquele momento eu falei com ele como se fosse uma pessoa assim mesmo. Falei, meu Deus, a gente fica com a cabeça ruim de ver essas coisas e não consegue parar de pensar nisso. Nessa hora a gente sente um ranço da pessoa que não consegue pensar em amar ela, né? E o senhor falou que isso te tornou mais ousado no amor em resgatar elas. E geralmente essa cena dá horror e a gente quer virar a cara, né? E o senhor falou que não, isso fez o senhor ficar mais atrevido no amor. Como que o senhor pensou assim, se um homem é capaz disso, porque mais ou menos o trecho fala isso, que Jesus falou assim, se o homem é capaz disso, então mais eu preciso amá-lo. Olha pra você ver. Aí, e nossa cabeça não concebe, né? A gente pensa, se a pessoa é capaz disso, nossa, eu não quero ver mais essa pessoa, eu não quero imaginar que existe essa pessoa. A gente quer, sei lá, né? Humanamente falando, você quer jogar a pessoa num buraco e fingir que ela nunca existiu, né? É como assim, você não quer olhar para aquilo, você não quer lembrar daquela pessoa. E Jesus, isso fez ele falou que isso mostrou para ele que mais ainda o ser humano é tão pobre, tão miserável, que se ele é capaz de ser tão horrível assim, mais ele precisa da misericórdia. Olha para você ver a cabeça de Deus. Aí eu fiquei, meu Deus, e passando mal com aquelas cenas que vinham na minha mente. Eu falei, meu Deus, se eu não tô aguentando isso, imagina o Senhor, que viu cada uma em particular. Aí a Luísa teve essa experiência aqui, né? Senti todas as ofensas. Então, senti todas as ofensas que cada um de nós lhe fazia. Sentiu isso, velho. E sofria por todos em geral e por cada um indivíduo em particular, de modo que descobria também as minhas culpas e as penas que por mim sofria especialmente, como também viu o remédio que cada um de nós, sem punir ninguém, ele nos fornecia para os nossos males e para a nossa salvação eterna. Uau, né? Quem pode dizer tudo o que vi em Jesus bendito? Então, em Jesus bendito está toda a nossa vida, né? Não é só pecado. É uma transformação que acontece, né? Já falei isso uma vez, né? Que é como se fosse o filtro, que você vê aquela parte suja da contaminação em cima, mas aí é filtrado nele. E com os méritos dele, com o sangue dele, filtra isso, né? E é purificada aquela água, né? Que é a nossa vida, né? Que é a nossa sujeira, né? Desde o primeiro até o último homem. Agora, estando fora de mim mesmo, vi as coisas claras e distintas.
Mas encontrando-me em mim mesma, às vezes todas confusas. Assim que para evitar disparates termino. Meu Deus do céu, parece assim que quando a alma tá fora do corpo, né? No caso, quando a gente morrer, a consciência vai ser tão clara desse amor. E até dos próprios seres humanos, quem é cada um por si próprio, a gente não vê isso. E talvez nem Deus permita, né? Porque não é pra gente sair condenando ninguém, nem a nós mesmos. Não é pra gente ver só o nosso pecado. A gente precisa ver com a misericórdia, com o que Jesus fez e produziu. Senão a gente se joga no inferno, né? E não é isso que não é essa visão divina. A gente tem que ver com a transformação, com o sangue de Jesus em cima de cada pessoa. Você vê sei lá, um documentário de alguém, uma notícia, mas tem que ver a pessoa como um todo. Mesmo que a gente vê confusamente, mas a gente, pela verdade, pela fé, a gente sabe que o sangue de Jesus está em cima daquela pessoa também, da vida daquela pessoa. Então você não pode ver só o pecado, a pessoa pecadora, a pessoa suja, né? É, tem que ver o remédio, né? Que foi colocado sobre ela. Então, é muito importante isso, né? Por isso que a gente não joga ninguém fora, nem se joga fora, né? Porque senão é como. Porque não é mais a nossa vida, tem a vida de Jesus. É como se a gente pegasse um caderno e começasse a rabiscar e deixasse tudo feio, né? Com a nossa vida, assim. Mas Jesus tem que continuar a página, né? E ver o que ele fez, né? Além, então, ele assumiu esse rascunho, né? Que é a nossa vida, ele assumiu isso, né? E colocou ali a mão dele, né? Então, é como se fosse assim. Então, você não pode ver a história de ninguém sem a mão de Deus. Não é mais a pessoa sozinha, só pecado, só sujeira, né? Ali tem um investimento, tem um sacrifício, alguém pôs os olhos nela, né? Alguém refez a vida dela. Então a gente tem que ver as pessoas pelo que Deus fez, as criaturas pelo que Deus quer delas, né? E pelo propósito, né? É muito importante, né? É muito grande isso. Ver a ressurreição de Jesus fala da obediência. Meu adorável Jesus continua me privando de sua presença. Sinto amargura e como trespassado o coração por uma faca. Que me dá. Ai, levanta aqui, Sara. Que me dá. Pera aí, só um minuto. Ai, pequena. Oxe, a mamãe tá do seu lado, você tá chorando. Hum, que me dá dor de me fazer chorar e gritar como um menino. Parece-me verdadeiramente ter me tornado como uma criança, que por pouco que se afaste, a mãe chora e grita tanto, que transtorna toda a casa. E não há nenhum remédio para fazê-la parar de chorar, enquanto não se vê de novo nos braços da mãe. É assim que eu sou, verdadeira menina na virtude, que se me fosse possível, transtornaria céus e terra para encontrar o meu sumo e único bem, e só me acalmo quando me encontro em posse de Jesus. Pobre criança que sou, sinto ainda que as fraldas da infância me cobrem. Não sei caminhar por mim mesma, sou muito fraca. E Jesus nem quer, né? Que nunca a gente vai dizer, eu sei caminhar por mim mesma, né? Nunca. É, né? Não tenho a capacidade dos adultos que se deixam guiar pela razão. Não. E esta é a suma necessidade que tenho de estar com Jesus, com razão ou sem razão. Não quero saber nada, porque quero saber que quero Jesus. Espero que o Senhor queira perdoar a esta pobre menina que às vezes comete desatino. Então, encontrando-me nesse estado, por um tempo viu meu adorado Jesus no momento da sua ressurreição, com um rosto tão resplandecente que não se pode comparar a nenhum outro esplendor. E parecia-me que a humanidade santíssima de nosso Senhor, ainda que fosse carne viva, mas estava resplandecente e transparente, de modo que se via com clareza a divindade unida à humanidade. Uau! Agora, enquanto via tão glorioso, uma luz que vinha dele parecia que me dissesse: tanta glória veio à minha humanidade por meio da perfeita obediência, que, destruindo de toda a natureza antiga,
me deu a nova natureza gloriosa e imortal. Jesus foi por obediência, né? O corpo dele, né? Ele tem um trecho que eu vi uma vez que eu fiquei tão encantada que Jesus falou assim que se a humanidade já não fosse uma humanidade, a carne, né? A vida humana já foi feita para obediência. Que se não fosse, ele nunca se encarnaria, não tomaria forma humana. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Porque eu fiquei pensando, né, que até o corpo de Jesus assumir a humanidade foi obediência, né? Obediência ao estado natural. Ele não mudou o estado natural, a natureza humana para facilitar. Porque ele, sendo Deus, mas ele foi totalmente homem também. Então ele foi obediente nessa condição de ser totalmente homem, de ser dor, de sangrar, de machucar, do corpo morrer, né? De passar por todo esse processo de machucar, de dor. Ele não usou o poder dele para evitar esse tipo de coisa. E ele foi obediente ali aos carrascos batendo nele, estica o braço. Aí ele obedeceu, né? Agora coloque a perna desse jeito. Anda, anda, vem pra cruz. Levanta. Tudo que eles faziam, em nada ele foi resistente a própria sofrimentos, açoites, né? Os próprios carrascos, ele foi obediente aos próprios carrascos dele, né? Ele foi assim, vem pra cá. Sabe umas coisas assim? Tipo, ele não, em nenhum momento, ele foi a toda a ordem, até mesmo ali, quando ele estava sobre a autoridade dos carrascos, que podiam, né, que estavam ali à frente ali causando todo o sofrimento nele, porque na verdade era, por cima de tudo, era Deus, né? Era a vontade divina, né? E era a própria vontade dele que estava obedecendo, não a homens, simplesmente, né? Porque, igual ele falou, vocês não têm poder nenhum sobre mim, a não ser o que foi dado do Pai. Então, por cima de tudo isso, estava o pai que estava dispondo aqueles carrascos, que estava dispondo aquele tipo de sofrimento, que estava dispondo toda aquela realidade. E a própria natureza, né? Que é frágil diante da dor. Então, ele fala que assumiu a natureza humana, porque ela já é feita para obediência. E aí é mesmo, porque nós somos pessoas limitadas. Não adianta, igual ele, assim, Deus, né? Ele sendo Deus. Por mais que ele tenha o poder de estar num lugar e em outro, ele obedecia à natureza humana. Se ele está em um lugar, não tinha como ele estar no outro, né? Mesmo ele sendo Deus, ele foi totalmente homem. Então ele não burlou essas leis naturais. Tipo assim, né? Ele foi normal, assim, igual a gente. E o corpo é limitado, sente frio, sente fome, sente cansaço, né? Tem dificuldade, sente tédio, sente desconfortos, né? Demais, né? O bicho te pica, você se coça, né? Todo. Coisas assim, né? Ele correspondeu a essa realidade e nisso tudo ele obedeceu. Ele sendo Deus, imagina Deus ter que ser uma criatura, como se fosse uma criatura. Ele é o Criador, mas naquele momento ele viveu como uma criatura. Como se vive uma criatura, como a obra dele, e ele assumir aquela obra e e ser aquela obra, e viver naquela, e ter aquela vida, aquela existência, um eterno, ser eterno, poderoso, se restringir, isso é obediência. O corpo humano é muito restrito. Nós, seres humanos, somos muito restritos, né? E não pode fugir disso, né? Nós temos uma obediência, nós temos que obedecer, que nós temos fome, tem que comer. Nós temos limitações que não adianta a gente tentar ir contra a nossa natureza. Então, a gente tem que se resignar àquilo que nós não podemos, às nossas limitações. Então, Jesus tinha muitas condições para se resignar. Então, ele é a obediência em pessoa, né? Então, é muito incrível, né? É muito incrível. Então, ele fala que o ser humano já foi feito para isso. O ser humano foi feito para obedecer a Deus em tudo, né? Assim, a alma, por meio da obediência, pode formar em si a perfeita ressurreição, as virtudes. Como, por exemplo, se a alma está afligida, a obediência fará ressurgir a alegria, né? Porque a obediência, porque se você está chateado com alguma coisa, mas você não vai ficar amarga, porque Jesus fala, a paz é muito importante, não se perturbar. Então, aí você tem aquela palavra de Deus para obedecer. Então, então, a obediência fará ressurgir a alegria, por quê? Porque você vai se lembrar, né? Não, Jesus já explicou sobre isso.
Não é para me ficar amarga e sofrendo, ansiosa pelo futuro, nada disso. O Jesus já explicou sobre isso. Isso é eu pensar em si. Então, não devo pensar em mim. Então, volta a alegria. Então, aquela situação não vai te tirar o sofrimento. Se você obedecer a palavra de Deus, você sente de novo a alegria, né? Voltar, né? Se está agitada, aí você vai lembrar também, a obediência fará ressurgir a paz. Por quê? Você vai lembrar que qual que é a vontade de Deus? É que eu fique agitada? É que eu fique ansiosa por alguma coisa? Não. Aí você vai voltar para a palavra de Deus, você vai obedecer aquela ordem que já está clara ali para você, né? Que está no livro do céu, que está nas verdades que você está lendo, que está nos vídeos que você aprendeu, ou está numa instrução, no conselho que alguém já te deu, uma orientação que você já recebeu uma luz que Jesus falou através de uma pessoa com você e te deu uma luz, e você obedecendo certinho o que Jesus pediu de você, você não vai se agitar mais. Às vezes você estava agitada antes por falta dessa obediência, da luz. Mas aí você falou com alguém, né? O que está acontecendo. E Jesus usou daquela pessoa para te orientar. Então essa pessoa falou: olha, não pense em si mesmo, você está desse jeito porque você tem muito apego a pessoas, né? Mas você tem que confiar em Deus, né? Não está no seu controle essas coisas. Então, o que Jesus quer de você é desapego. Jesus está permitindo isso na sua vida para você desapegar. Aí a agitação vai embora, porque o motivo era o olhar para si, né? Mas aí a obediência vai te dar olhos amplos, não olhar com amor próprio, que é a visão curta, mas vai te mostrar o que Deus está fazendo. E aí a obediência é a visão divina das coisas. A obediência é a visão divina. Então vai ser te apresentada a visão divina. Então, se você fica na visão divina, obedece essa visão divina te apresentada, vem a paz, né? Se tentada, a obediência lhe fornecerá a cadeia mais forte para tal inimigo e fará ressurgir vitoriosa das insídias diabólicas. Aí se alguém te dá uma luz assim, olha, o demônio, né, indiretamente está te atacando, né? Porque ele percebeu que você tem essa paixão, essa tendência. E é ele que está permitindo essas trevas, ele que está colocando essas trevas na sua cabeça, né? E você deu corda, né? Você deu corda por causa dessa brecha, dessa paixão. E Jesus quer que você morre para isso. Então sai disso, porque isso não é de Deus. Aí, essa visão divina mais ampla, que vai abrir seus olhos, né? Que é uma visão ampla. Aí você, obedecendo, você já sabe o que Jesus quer, que aquilo ali é uma tentação, que você não tem que ficar naquela visão. Aí você renunciando aquilo, você obedecendo a Deus, o inimigo fica prejudicado, né? Vai sair chupando o dedo, porque ele queria, eu vou fazer essa menina sair da vontade de Deus, né? Mas aí você se firmou mais ainda na vontade de Deus, obedecendo a Deus. Então, aquilo ali serviu para glorificar mais a Deus ainda, aquela experiência que você viveu, porque você obedeceu. Então, o inimigo não tem voz e vez, né? Então, é isso, né? E aí vai atar ele, porque naquela situação ele perdeu, né? Deus vai sair glorificado porque você vai honrar a Deus com os atos que Deus deseja e fará ressurgir vitorioso das insídias. Se assediada por paixões e vícios, a obediência matando fará ressurgir as virtudes, porque aí você já fala, ó, Jesus é contra, né? Fala contra isso aí tem que jogar fora, isso é esterco, isso não presta. Então é assim. Isto a alma e a seu tempo formará também a ressurreição do corpo. Ressurreição do corpo. A obediência matando-os a fará ressurgir as virtudes. Isto a alma, e a seu tempo formará também a ressurreição do corpo. Interessante. Depois disso, a luz se retirou, Jesus desapareceu e eu fiquei com tal dor, vendo-me de novo privada dele, que me sentia como se tivesse uma febre ardente, que me faz agitar e dar em delírio. Mas esse é o problema, né? Ela fica muito assim, eu me sentia, né? Se sentindo, né? Mas ela tem que ficar a obediência e depois você receber a luz. Se você ficar no sentimento, eu tô amarga, eu tô chateada, eu tô sentindo tédio, eu sinto isso e aquilo, que não sei o quê. Se você ficar nisso, aí você tá indo contra, né? Entendeu? Você tá indo totalmente fora, né? Do caminho que Jesus quer da obediência, né?
Então, em tudo nós temos que obedecer e permanecer fixos naquilo que Deus nos diz. Nós temos que obedecer o que nós estamos aprendendo nos vídeos, nas instruções que nós recebemos por meio dos conselhos que Jesus é que está dando. Nós temos que obedecer os pedidos dele, obedecer tudo o que ele está dizendo. A obediência é o caminho para a vida divina, para a posse, né? Sem a obediência, não tem essa vida divina em posse, né? Aquelas verdades, aquilo ali não vão tirar a vida verdadeira. Entendeu? E aí fala que ao seu tempo até o próprio corpo, né? Porque não sei, né? Não sei se eu entendi certo, né? Mas assim, ressurreição, seu corpo também. Você não vai ser escravo mais das suas paixões, né? As suas fraquezas. Você não vai se mover por isso mais, né? Você vai ter uma força muito grande, né? Assim, mas é na simplicidade, né? É uma força divina, né? É uma coisa assim que você não se deixa levar por sentimentos, por essas coisas, né? Então, assim, você vai ser uma pessoa restaurada, né? Pela obediência, né? Vai te restaurar, né? É, entendeu? É como se, assim, se essa pessoa tá nas paixões, nas misérias, o corpo dela também tá doente, porque o espírito não domina sobre o corpo enquanto. Mas se ela começar na alma dela a viver uma vida interior e obedecer a Deus, isso também domina sobre o próprio corpo dela. Então ela tem autoridade sobre o próprio corpo dela, não é escrava. Ah, meu corpo tá com preguiça, não vou sair da cama. Por exemplo, o corpo que manda. A pessoa não tem força nenhuma, né, para resistir ali a nada. Mas à medida que ela obedece a Deus, é vida também para o corpo dela, assim, sabe? Porque o espírito da vida, o espírito domina sobre a carne, né? Então a vitória é sobre a própria carne dela. É o que eu entendi. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina a minha alma e me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Compadecendo-se da Mãe, compadece-se de Jesus. No Calvário, na crucificação, vê em Jesus todas as gerações. É o tema de 5 de abril de 1901 e estamos no volume 4, capítulo 63. Continuando o estado de privação, esta manhã parece que a vi por um pouco, junto com a rainha mãe. E como o adorável Jesus tinha a coroa de espinhos, atirei e o compadeci todo, né? E enquanto isso fazia, me disse: compadece ao mesmo tempo a minha mãe, porque sendo eu sofrer a razão de suas dores, compadecendo-a a ela, vens a compadecer-me a mim mesma. Depois disso, eu parecia me encontrar no Monte Calvário no momento no momento em que sofria a crucificação, né? Via não sei como em Jesus todas as gerações passadas, presentes e futuras. E como Jesus tendo-nos a todos nele, né? Jesus tendo-nos a todos nele, sentia todas as ofensas que cada um de nós lhe fazia. Que interessante. Então ela via em Jesus todas as gerações, passadas, presentes e futuras. Então, e todos estavam em Jesus. Então, porque todo mundo estava em Jesus, ele sentia a ofensa, né, que cada um fazia. E aí ele sofria, né, por todos em geral, por cada indivíduo em particular. Então é igual a gente, né, muitas vezes a gente sofre no geral, a gente diz, meu Deus, olha que mundo horrível, que mundo horroroso, olha o que está acontecendo no mundo. E a gente sofre no geral, né, porque a gente sabe da realidade. Nossa,
na realidade das pessoas, né? Como as pessoas estão vivendo, né? Quantas coisas, quantos divórcios malucos, quantas ideias deturpadas da igreja, sobre religião, sobre sexualidade, assim, quantas loucuras, quantas pessoas colocando toda a sua vida, né, diante de droga, de coisas que não levam a lugar nenhum, né? Então, assim, muita tristeza, né? Muita tristeza. De parar, assim, pra olhar, né? E compreendendo, assim. Então, um olhar de forma geral. E um olhar de forma particular, né? Como que é. Então, é quando acontece, né? Por exemplo, uma pessoa do meu trabalho, né? Que eu vejo claramente que a pessoa está tomando a atitude errada diante de uma situação ou que ela está pecando, né? E aquilo dali me dói, entendeu? Me dói, me causa uma dor. Ver a pessoa naquele erro, ver a pessoa pensando daquele jeito, ver a pessoa naquela situação, né? Dói. Então causa uma dor. Então sofre de forma, né, individual, sofre de forma geral, de forma individual. Um dia desse mesmo, né? Nossa, gente, eu fiquei tão mal que eu chorei. Pra vocês terem noção, assim. Quando eu parei pra pensar nos protestantes, sabe, gente, que eles nunca vão ter o auxílio da Nossa Senhora do jeito que a gente tem. Quando eu parei pra pensar, assim, que eles não conhecem a Nossa Senhora, assim, nossa, me deu uma dor, assim, um sofrimento que eu chorei, gente. Eu não sei nem de onde veio esse sentimento, sei que eu chorei, assim, né? De tristeza por eles não conhecerem a Nossa Senhora, sabe? Por eles rejeitarem a Nossa Senhora, por não chamar ela de mãe, não ter ela como mãe, não ter ela como intercessora, sabe? É igual, imagina assim, um cachorrinho, né? O cachorrinho. Ele tem a mãe dele, né? Então a mãe dele nutre ele. A mãe dele cuida dele, a mãe dele dá carinho pra ele, né? Agora, se o cachorrinho rejeitasse a mãe dele, né? E, e colocasse na cabeça, né? Não, ela não é minha mãe, né? Ela não é minha mãe. Vá pra longe de mim. Vá pra longe de mim, né? Você não é minha mãe, você é minha inimiga. E começasse a rugir pra mãe dele, né? A latir pra mãe dele, então, né? E tivesse mesmo essa rejeição pela mãe. Então, o que era que iria acontecer com esse cachorro, né? Com esse cachorrinho? Ele iria ficar aos cuidados da mãe dele, entendeu? Então, por mais que alguém, né, por trás, tentasse, como é que se diz? Dar outra, dar outro suporte para o cachorro, mas não é igual o da mãe dele, né? É que eu estou usando uma analogia. Então, nós somos filhos da Nossa Senhora, né? Nós somos filhos da Nossa Senhora. Então, assim, gente, me deu uma tristeza tão grande, né? E aí depois, a minha chefe, que ela é protestante, ela veio com um papo assim, um papinho mole, sabe? Que também me gerou uma tristeza, assim, né? Porque eu pensei, meu Deus, o ser humano, assim, né? Quando ele não tem noção, né? Quando ele tá, assim, meio perdido, meu Deus, que tristeza que é, né? Nossa, esses protestantes são uma tristeza mesmo. E só que eu comecei a sentir compaixão de forma particular da minha chefe,
da minha chefe. Então, ela chegou a soltar, assim, né? Ela não é muito de tentar fazer a cabeça de ninguém, assim, para o protestantismo. Mas ela chegou a falar, né, sobre uma amiga dela que era católica, praticante, que eu não boto muita fé nessas práticas, né? Assim, tinha deixado, né, o catolicismo para ir para o protestantismo. Ela chegou a soltar essa, né? E aí, enfim, isso me gerou muita dó dela, fiquei com muita dó. E eu quase não posso falar nada porque ela não entende, né? É complicado. Mas quem pode dizer tudo o que via em Jesus bendito, desde o primeiro até o último homem? Nós, agora o estado fora de mim mesmo, agora estando fora de mim mesmo, vi as coisas claras e distintas. Eu encontrando-me em mim mesmo, as vejo todas confusas, assim que para mim disparates terminam. Ai, Jesus. Então vamos lá, o próximo trecho é ver a ressurreição de Jesus, fala da obediência. Eu adorava Jesus, continua me privando da sua presença. Sinto uma amargura e como trespassado o coração por uma faca, que me dá tal dor de me fazer chorar e gritar como um menino. Parece-me verdadeiramente ter me tornado como uma criança, que por pouco que se afaste, a mãe chora e grita tanto que a amargura toda a casa para e assim, cadê? Não mover-se de novo nos braços da mãe. É assim que eu sou, verdadeira menina na virtude. Que me fosse possível, eu transformaria céus e terra para encontrar o meu sumo e único bem.